Bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo. Hoje eu vou te contar uma trajetória de quase 30 anos de uma história real de uma fisioterapeuta que saiu do Brasil e foi virar digital em Dubai. Meu nome é Erika Takei, eu sou fisioterapeuta formada pela USP há alguns anos e, e eu morei 15 anos na Alemanha e agora vim contar para vocês da minha experiência aqui em Dubai. Essa história, ela começa antes do WhatsApp ter nascido, de existir curso online e até mesmo antes do YouTube existir. Hã, Essa é uma história real de como eu saí da clínica e fui parar para o digital. Quando eu me formei, eu trabalhava, numa clínica muito famosa, em São Paulo, que era da dona Luísa Sato. Dona Luísa, ela foi uma pioneira nessa área de shiatsu e de terapias orientais no Brasil. Isso foi o resultado da busca dela por uma terapia que pudesse ajudar ela a tratar os problemas respiratórios dos filhos dela, e isso acabou virando um negócio. E ela era realmente muito competente. Ela não está mais entre a gente, mas eu ainda tenho muito a agradecer, a ela também, que ela proporcionou que eu me encontrasse, que eu conhecesse o Jorge Uehara. O Jorge Uehara, eu conheci ele quando eu estava trabalhando na clínica, ele já tinha acabado de voltar do Japão e da China, e ele fez curso de Shiatsu e reflexologia na China e trouxe essa experiência para a clínica da Dona Luísa. A gente tinha pacientes, muito bons lá, que tinham um poder aquisitivo muito bom. E um dia, um desses pacientes convidou eu, o Jorge e mais alguns outros terapeutas para fazer uma reunião, porque ele teria uma proposta para a gente. Era um paciente investidor e ele propôs que ele abrisse uma clínica para a gente de alto nível e a gente entraria com a força de trabalho. Mas é lógico, né, que quando alguém te empresta dinheiro, você fica com medo, né? Você fica com medo de falar: mas será que eu vou conseguir pagar?" E a gente era muito jovem nessa época, né? E aí muitos dos terapeutas saíram fora, porque ficaram com medo. E eu e o Jorge também ficamos com medo. Só que a gente sentou junto, pensou: "Por que que a gente não faz do nosso jeito?" E antes de falar de como a gente fez o nosso jeito, eu quero te falar de 2 mulheres que inspiraram a gente nessa jornada. A primeira mulher foi a mãe do Jorge. A dona Sakai, ela consumia muita massagem, porque ela tinha muita dor nas costas. E ela foi que trouxe a massagem para o mundo do Jorge, porque quando ela ia fazer a massagem, ela levava o Jorge para fazer a massagem junto com ela. E aquilo ficou dentro do consciente dele, do subconsciente dele, e ele ficou trabalhando essa história de fazer massagem, porque ele era uma pessoa que não gostava muito de estudar. E a mãe dele falava assim: "Filho, você tem que ter alguma coisa nas suas mãos". E foi aí que ele teve a ideia de ir para o Japão como decassegue e aprender essas técnicas e trazer isso como uma profissão para ele. A outra mulher que teve uma influência muito grande na nossa vida, na minha vida, foi a dona Mitiko, a minha avó. Nessa foto eu estou com meu marido, já faz alguns anos, a minha avó infelizmente não está mais aqui, mas ela deixou um legado para mim. Ela foi a primeira pessoa que me colocou em contato com terapias alternativas. Quando eu era pequena, eu ficava na casa dela e eu ficava com dor de barriga e caía, machucava o joelho. Ela fazia uma técnica de sobreposição das mãos, assim, se chama ainda até hoje Jorei, que é uma técnica da igreja messiânica que é um pouco similar com o Reiki, mas é só uma técnica de sobreposição das mãos. E ela fazia isso quando eu tinha dor de barriga, quando eu caía, e melhorava. Então ela foi uma inspiração e aquilo sempre ficou também na minha cabeça como uma coisa que poderia realmente trazer alguma coisa para o mundo. E também foi a dona Mitiko, a minha avó, que me ajudou a achar o nome da nossa clínica,
que é que foi a Zenkai. A Zenkai existe até hoje, já há 25 anos. Eu já não estou mais na clínica em São Paulo, obviamente, porque eu me mudei para a Alemanha, mas o Jorge ainda toca a clínica e a gente ainda usa a mesma nomenclatura que é Zenkai, que foi inspirada pela minha avó, que se chama cura global, porque o nosso sonho era englobar a fisioterapia, a medicina tradicional com a medicina oriental e formar uma técnica personalizada para cada paciente, olhando um paciente cada vez. Não fazendo protocolo, hã, sem usar receitinha de bolo, e sim ser baseado desses 2 mundos, oriental e ocidental, para formar a nossa técnica. E aí veio o Zenkai Shiatsu. Essa foi uma foto da gente com os nossos terapeutas na nossa clínica, na Vila Olímpia, em São Paulo. Foi a primeira clínica que a gente abriu, a gente meteu as cara, alugamos uma casa e fizemos uma clínica. E teve muita, muita gente que contribuiu para a Zenkai estar até hoje onde a gente está. E a gente fez vários, vários eventos, a gente ia atrás dos pacientes. Por exemplo, no Guarujá foi o nosso primeiro evento, foi a inauguração, a gente nem tinha tanto dinheiro assim, a gente ficava no corredor de um shopping sazonal que tinha no verão, lá no Guarujá. E assim foi também na Serra, em Campos do Jordão, lá perto de São Paulo, também é uma região serrana, que a gente ia no inverno e levava toda a nossa equipe, trabalhava de fim de semana, até de madrugada, para oferecer esse serviço nesses shoppings sazonais. E assim foram vários, vários verões e vários, vários invernos que a gente passou fazendo isso. E aí a gente foi convidada para fazer o primeiro curso em DVD. Não existia curso online. Antigamente, ou o curso era presencial ou era em DVD. E aí a gente lançou o curso de DVD de Shiatsu, que foi o primeiro DVD brasileiro ensinando a técnica na teoria e na prática. Teve uma tiragem grande, foram 300.000 exemplares de pessoas que fizeram curso através de DVD. Hoje a gente não vê mais isso, mas essa foi um contato meu com o digital naquela época sem existir digital. E a gente continuou a jornada. O Jorge lá no Brasil e eu morando lá na Alemanha. Na Alemanha, eu abri um consultório e ainda estava atendendo no 1 a 1 e entendendo as necessidades do público alemão e adaptando as minhas técnicas para esse público, até que o Jorge decidiu entrar para o digital, há 3 anos atrás, mais ou menos. E aquilo plantou uma sementinha na minha cabeça. Porque o Jorge achou que a gente deveria entregar a nossa técnica para o mundo inteiro, para mais pessoas terem acesso ao que a gente teve, ao que a gente juntou, com muitos, muitos cursos que a gente fez, com todas as técnicas que a gente usou com sucesso com os nossos pacientes e também poder ajudar mais pessoas além do 1 a 1 ali no consultório. Foi quando ele plantou essa sementinha do digital em mim. Nessa época eu já estava pensando em mudar para Dubai, e aí comecei a criar o Zenkai Office. O Zenkai Office é um produto para pessoas que trabalham muito tempo sentada, muito tempo em pé, muito tempo em posições esquisitas, tipo dentista, cirurgião, para prevenir as dores que vêm decorrentes da profissão. Dentro do Zenkai Office, eu também tenho o ritual das mãos, que é uma técnica que eu mesma desenvolvi para mim, como fisioterapeuta, para o cuidado das mãos, porque muita gente trabalha o dia inteiro com as mãos. E aí a gente continua nessa jornada: Brasil, Alemanha, Japão, China, Dubai. Ah, e eu espero, ter inspirado você a abrir para esse mundo, porque a gente tem muita coisa para ajudar o próximo. Então eu espero que você tenha curtido esse vídeo e tenha se inspirado com a nossa história. Um beijo e obrigada.